Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu, inclusive, havia tomado a decisão de não fazer perguntas ao senhor Júlio, até por entender que a mudança de status dele, saindo da condição de testemunha e passando a informante, pouco teria a agregar a esse debate, a essa discussão que nós estamos travando agora. Mas eu entendo que é importante não só fazer a pergunta, mas fazer alguns comentários, porque realmente eu fiquei muito preocupado, porque a existência de uma concordância de que o senhor Júlio não é devidamente isento para assumir o papel que ele assumiu, nos preocupa. Ele foi a principal testemunha de acusação dentro da comissão especial do impeachment. Boa parte do relatório do senador Anastasia se baseia em manifestações, em opiniões, em escritos do senhor Júlio, de modo que nós vamos ser, inclusive, obrigados a pensar o que fazer com a situação que aconteceu lá atrás, em que ele despontou como uma das estrelas, não é, do processo de tentativa de caracterização de existência de um crime de responsabilidade. Aliás, ele é autor da representação no TCU, em nome do Ministério Público do TCU, para que o tribunal se manifestasse sobre as pedaladas, quer dizer, uma atitude proativa para criar uma condição de ter os elementos para que o processo fosse aberto. Mas eu quero dirigir uma pergunta a ele, porque ele, inclusive, já se manifestou sobre isso na comissão, e nós, na comissão, fizemos uma solicitação ao Tribunal de Contas da União, dentro daquilo que prescreve, daquilo que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 5º, para saber se o Tribunal de Contas, em algum momento, havia expedido qualquer tipo de alerta financeiro à Secretaria de Orçamento e do Orçamento Federal quanto a problemas, a erros, a equívocos no processo de execução ou da gestão orçamentária. E a resposta que obtivemos foi a de que em nenhum momento o Tribunal de Contas fez isso. Então, eu pergunto ao eminente informante se ele tem conhecimento de que o tribunal em nenhum momento fez qualquer alerta em relação a eventuais irregularidades na gestão orçamentária. Senhor Júlio Marcelo, para a resposta, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Humberto Costa, eu quero lembrar aqui o ensinamento que auri da ministra Eliana Calmon, quando eu ainda era estudante de Direito, e ela desembargadora do TRF da primeira região, e ela ensinava que a verdade se defende sozinha, que basta expô-la, porque os fatos, a força dos argumentos é que tem o poder de convencimento. Vossa Excelência muito me lisonjeia quando atribui a mim um poder de influência sobre o Tribunal de Contas, sobre o Senado Federal, que certamente eu não tenho. Sou apenas alguém que expus os fatos e expus argumentos, e eles é que convencem ou não convencem. Digo que no Tribunal de Contas, os fatos que foram apresentados foram referendados pela análise técnica dos auditores, dos ministros e pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que no seu parecer final sobre as contas de 2014 e no seu parecer preliminar agora sobre as contas de 2015, é até mais assertivo e incisivo do que fui eu quando apresentei os fatos ao tribunal pela primeira vez. Sobre a questão dos alertas, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece situações em que compete aos tribunais de contas a emissão de alertas para situações graduais em que o desenvolvimento da despesa pública gradualmente vai se mostrando numa direção
de potencial descumprimento da LRF. Então, o crescimento da folha atingindo 90% do limite prudencial, enfim, os limites de gastos estabelecidos na LRF, à medida que o gasto vai se aproximando daqueles limites, o tribunal deve emitir um alerta. Não é o caso para situações de descumprimento instantâneo, como foi o que acontece. Não existe um alerta para o Poder Executivo: olha, você vai usar o banco como fonte de recurso primário e vai descumprir o artigo 36 da LRF. Aliás, isso era inimaginável, ninguém esperava que isso fosse acontecer. A emissão de decretos também, não há espaço para o Tribunal de Contas se antecipar, ter uma premonição e dizer: olha, presidente, a senhora vai emitir um decreto em desconformidade com a autorização legislativa conferida pelo Congresso Nacional. Então, não são situações passíveis de emissão de alertas. Os alertas se destinam a outras situações. Obrigado. Senador Humberto Costa, para a réplica. Senhor presidente, eu entendo, em primeiro lugar, nessa questão, que, com relação aos decretos de suplementação orçamentária e cumprimento ou descumprimento da meta fiscal, nós tínhamos sim uma autorização legislativa para que esses decretos fossem editados, de modo desde que eles se harmonizassem com o cumprimento da meta naquele ano. E foi dessa maneira que aconteceu. No final do ano, a meta foi cumprida, a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida, porém, pegaram uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas naquele ano e retroativamente quiseram aplicá-la. Daí o porquê da importância dos alertas que não foram feitos. Eu acho, inclusive, interessante, o Tribunal de Contas não poderia fazer um alerta quando ele teria identificado que havia um risco de não cumprimento das metas, da meta fiscal. No entanto, eu vejo no governo atual que qualquer medida provisória que está para ser enviada aqui para o Congresso Nacional está passando por um crivo prévio do Tribunal de Contas da União, dizendo isso pode, isso não pode, isso vai ser pedalada. Me parece que esse não é o papel do Tribunal de Contas da União. Então, essa argumentação comprova que não houve nenhuma atitude dolosa da Presidenta da República, comprova com o resultado final da meta de superávit para os anos de 2014 e 2015, que a lei foi integralmente cumprida e, eu diria, mais até do que isso, que nós estamos assistindo um processo onde o que se argue como sendo crime ou descumprimento da legislação, no meu ponto de vista, é pretexto para a condução de um processo político que a população brasileira já identificou como um fato de descumprimento da Constituição, porque o processo de impedimento exige uma situação de crime de responsabilidade, não é tão somente um processo político, mas aqui no Brasil, nesse momento, foi assumido como tal. É como se nós tivéssemos num sistema presidencialista aplicando uma norma do sistema parlamentarista que permite uma moção de censura. O que nós estamos vivendo hoje é uma moção de censura travestida de impeachment com um pretexto alegado como se irregularidade ou crime fosse. Pois não. O senhor Júlio Marcelo, com a palavra.